Coloca a mão no seu coração. Repete comigo. Senhor Jesus, eu quero continuar ouvindo a tua voz. Vem sobre mim. E manifesta a tua glória. E esta tua palavra poderosa, que é espírito e vida, possa tocar o meu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira passada, quando eu estava saindo lá para a reunião do Denilton, me apareceu essas 3 palavras: sem distração alguma. Eu estava saindo, não deu tempo nem de estudar nada sobre o assunto. E quando cheguei lá, eu falei: Senhor, será que o Senhor quer que eu fale? Se o Senhor quiser que fale, no final vou me chamar para orar e eu vou falar alguma coisa do que eu senti naquele momento. E essas palavras estão no versículo de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35. Diz assim: e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem direção, sem distração alguma. Aí eu fui ver o contexto dessa palavra. É interessante que Paulo, se você está aberta a sua Bíblia em 1 Coríntios, se voltar um pouquinho, no capítulo 6, ele começa a falar ali no capítulo 12, no capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Essa palavra todo mundo conhece, né? A liberdade que Paulo estava dizendo. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Aí ele diz assim: mas nem todas me convêm. Há coisas que não me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então você veja que o contexto da palavra pregada é essa. Será que há algo que está dominando a sua vida? Há coisas que nos dominam. Há necessidades, há uma série de situações que dominam a nossa vida. Essas coisas não são ilícitas. Elas são lícitas. Mas elas não podem ter domínio sobre a sua vida. Na verdade, quando elas têm domínio sobre a sua vida, acaba havendo distração. Aí ele fala sobre alimentos. Ora, todo mundo sabe que se não se alimentar, morre. Mas se a sua ocupação é só pensar em alimento, a não ser que você seja nutricionista ou cozinheiro, ou coisa parecida, mas se é só alimento que passa na sua mente, isso vai te fazer mal, né? E é interessante que ele fala sobre o nosso corpo, que o nosso corpo não é para a impureza, mas é para o Senhor. Olha que coisa interessante isso. Porque nós podemos nos distrair com o nosso corpo. Aliás, uma grande distração é o nosso próprio corpo.
Né? Pensa no cabelo, pensa na maquiagem, pensa no bigode, pensa na barba, né? Pensa nos músculos, pensa no envelhecimento, pensa em tantas coisas que o corpo vai proporcionando, nos prazeres que o corpo tem. Né? Como é bom sentir uma brisa, né? É um prazer que a gente sente. Aquele ventinho gostoso. É um prazer que o corpo proporciona. Ou então, como você pega no papo do cachorro bem macio, é um prazer que você tem. Você passa a mão num coelhinho, assim, você sente aquela fofura da pele. É um prazer que você sente. Né? O corpo proporciona isso. Nosso corpo é um para-raio de sensações. E o nosso corpo pode nos distrair. Os nossos olhos. Cuidado com os nossos olhos correndo para tudo quanto é lado. Tem cara que, se bobear, o olho cruza com o outro. Tanto que ele fica procurando coisa para ver. Né? Está se distraindo. Então, veja só. E ele diz assim, que nós somos membros do corpo de Cristo. Agora, o nosso corpo, nós mesmos, somos o corpo de Cristo. É interessante, ele está mostrando que existe uma identidade, existe uma unidade entre nós e o Senhor. E as distrações estão até nas coisas boas que o Senhor nos proporciona. Existem situações importantes que vão acontecer na sua vida, que você deve testemunhar delas, mas você não pode ficar 50 anos testemunhando o mesmo testemunho. Semana que vem você vai ter um novo testemunho. Senão você vai ficar se distraindo com aquele que há 50 anos você teve uma experiência profunda com Deus. Por exemplo, é do meio cristão que nós devemos louvar o Senhor. Jesus louvava, ele cantava isso. A igreja cantou isso. Mas você veja que no refinamento da coisa, começaram a haver corais, cantores especiais, né? E bandas especiais. O mundo da música cristã existe. E a preocupação só com elas também é distração. Uma pessoa que pertence a um coral de uma igreja, eu lembro, eu participei do coral infantil, do coral de adolescentes, do coral de jovens, do coral de adultos, quando estive na igreja nacional. Nós tínhamos pelo menos 2 dias de ensaio para poder cantar no hino, o hino à noite. Fora que no domingo a gente chegava mais cedo, passava todas as músicas com o regente para cantar bem naquele dia. E, na verdade, haviam irmãos que só se empenhavam com o coral. A vida deles era o coral. O coral não tem nenhum problema, mas pode ser uma distração para você. Aí ele fala aqui sobre algo mais sério. O versículo 16 fala do homem que se une com uma prostituta e forma um só corpo com ela. Porque os dois são uma só carne. Ele está falando bem forte aqui sobre isso. Ele está falando um exemplo bem horrível para ressaltar o versículo 17. Lê para mim o versículo 17, Tito. Então ele está falando o seguinte: o homem que se junta com uma prostituta é uma só carne com a prostituta. Mas aquele que se junta com o Senhor é um espírito. Você está vendo que o problema aqui é justamente a contraposição da carne
com o Espírito. Jesus veio formar um corpo espiritual. Você faz parte desse corpo espiritual. A distração sempre estará no nível da carne. Não existe distração no nível espiritual. Nunca. Vai chegar aqui que você vai falar, eu vou te conhecer. Só cura, foca só nisso, esquece da vida. Ou até as virtudes aí do Espírito possam se voltar. Sim. Pode ser. Todo o entorno, todas as coisas. É interessante que essa palavra distração, no original, é que você não deve ter nem a distração, nenhum tipo de solicitude, nem ansiedade ou cuidado. Na verdade, essa palavra aperispastos, que é a palavra distração, diz para a gente não ter nem essa distração, nenhum tipo de solicitude, nenhum tipo, vamos trocar em miúdos, nenhum tipo de afobação, nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de empenho em ficar fazendo algo sem parar, nem estar livre da ansiedade, estar livre da preocupação. Essa palavra distração aqui é exatamente isso. Porque esses casos aqui estão mais relacionados com a alma e com a emoção. Mas por que a gente tem que pegar o contexto? Porque esse versículo, se eu pegar ele isoladamente, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, ele está dentro de um contexto que fala de casamento. Fala de casados, solteiros, viúvas. Fala sobre a recomendação de Paulo para todo mundo que puder, fique solteiro. Mas se você está se abrasando, case-se. Está dentro desse contexto. Porque, na verdade, sabe qual era o problema de Coríntios, irmão? É que o casamento era para distração. Não tinha televisão. Não tinha nada. Ele ia se distrair com quem? Com a esposa dele. Então o versículo ali também mostra que o casamento pode ser distração. O casamento feito no Senhor produz vida. As pessoas que estão casadas em Cristo e com Cristo, elas não se distraem entre si, mas elas produzem para o reino. Olha que interessante. Essa palavra ela foi mexendo comigo porque o versículo 17 fala, porque tanto o versículo 35 fala para vos unirdes ao Senhor. E o versículo que eu acabei de ler, o versículo 17, diz, mas o que se une ao Senhor é o Espírito com ele. É interessante isso. Então, o problema da distração é que ela produz dificuldade na minha união com o Senhor. Para unirdes ao Senhor sem distração alguma. E as distrações de hoje, irmãos, são emocionais. Quando a dor do teu dente te traz uma implicação tão grande que você esquece que você está unido ao Senhor. Estou falando do dente, mas pode ser o dedinho do pé, pode ser uma série de coisas. Aquela dor da angústia, aquele estresse, aquela situação que eu não consigo mudar na minha mente por falta de estar unido ao Senhor. É quase que uma
um moto perpétuo, né? Ele começa e acaba ali. Se você está unido ao Senhor, as coisas não vão te distrair, não sejam elas emocionais, físicas, temporais, da situação que está no momento vivendo a sua cidade, o seu país, o que for. Não vai te distrair porque você está unido ao Senhor. Então, fala. Eu consigo até, né? Eu estava sendo escada com ele, consigo até fui assim, andando, aí eu fui naquela rua, e alguém conversou, falou comigo, inclusive não vi alguma coisa. Só fiz assim, falou comigo, assim. Eu estava comigo, até a dor baixar. Estabelecendo que Jesus está lá na cruz, e se tu conta o menino, chega para o menino, que eu consigo, vai ser isso. Viu? Essa agora vai ser tudo. E ele recebeu, cara. Quer dizer, a preocupação dele é maior que a dor. Ele conseguia raciocinar, se preocupar com uma coisa diferente, uma dor muito maior que a dor sozinha do meu calcanhar, né? Mas eu achei interessante, eu achei muito interessante que eu agora fiz essa correlação. Continuando, olha só. Versículo 18 fala: fugir da impureza. Qualquer outro pecado Da prostituição. da prostituição. Porque qualquer outro pecado é cometido. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, a prostituição, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Irmãos, aí nós estamos numa situação muito interessante. Essa união do Senhor, que é uma união, vou dizer, absurda. Porque Ele, só Deus é capaz de transformar esse corpo, que é contrário a Ele, que não torce por Ele, que distrai, que me distrai, transforma em templo santo. Só Deus. Não existe outra pessoa que possa fazer isso. Irmãos, nós podemos nos distrair muito com o impressionante corpo humano. Como é um globo ocular. Como é um coração. Como é um pulmão. Como é uma coluna vertebral. Como é um cérebro. E podemos nos distrair com isso. Mas o Senhor é capaz de pegar isso e transformar em algo insuperável. Um templo, um santuário dele, que é o nosso corpo. Ele está dizendo, eu estou fazendo isso. Ainda que ele vai ser queimado um dia que vai ter que ser transformado, vai ter que ser glorificado esse corpo. Eu estou transformando mesmo assim em santuário porque você está unido comigo. Jesus participou da nossa natureza na cruz. E Deus participa na nossa natureza por causa da cruz. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, ele participa de nós. Logo, todos nós somos santificados, porque os que são santificados e o que santifica são um, dizem Hebreu. Interessante isso, né? Essa unidade. Meus queridos irmãos, qual é o problema do nosso choro, do nosso sentimentalismo, da nossa irritação?
é o fato de nós esquecermos que estamos unidos ao Senhor. Por que que a cruz foi moleza para Jesus, entre aspas? Ele tinha duas coisas que ele olhava na cruz. A unidade que ele tinha com o Pai, e a segunda é que ele tinha um gozo no coração, uma alegria pelo fato de que ele ia nos alcançar. Sabe que nós temos que ter esse gozo, essa alegria? De saber que nós vamos alcançar pessoas por Jesus. Ultimamente, por todas as pessoas que eu passo, quer dirigindo, quer andando, eu penso assim, essa pessoa necessita de Cristo. Ela precisa mais de Cristo. E eu tenho que ter alegria em olhar para ela e dizer, vai acontecer algo da parte de Deus nela. Mas eu tenho que contar um segredo para ela, eu tenho que se unir com Deus. Aí ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, glorificai a Deus no vosso corpo. E aí ele começa a falar sobre casamento. É lógico, meus irmãos, que o capítulo 7, ele é também espiritual. Ele está falando do problema de se unir com a carne e se unir com o Senhor. Aquele que está unido pela carne está unido pela lei. A lei une a pessoa à sua carne. Eu não posso fazer isso para você. No toque, no prova, no manuseio. Eu tenho que guardar tais dias de santificação, tal. Isso é a carne. E a pessoa acha que porque ela guardou aquele dia, ela está no céu. Às vezes o guardar o dia é mais importante do que guardar, do que ter uma relação e uma união profunda com o Senhor do dia. É Jesus. Que coisa. Então, ele... Interessante. Ou você vai se casar com a carne, ou você vai se casar com Deus. A proposta. Porque no final, no versículo 35, ele está dizendo assim: digo isto para vosso proveito, para não vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente. Como é que está na sua versão? Aqui na outra diz assim: para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos. Interessante isso. Como é que está na sua? Que é decoroso e vos facilite a ser consagrados. É decente e conveniente. É interessante, eu estava falando isso com a Beth. Que batata quente é para o tradutor da Bíblia. Veja que dois tradutores traduziram o mesmo versículo. Um está dizendo que é decente e conveniente. O outro está dizendo que é decoroso e vos facilite consagrados. Parece que os dois não estão dizendo a mesma coisa. Apesar de serem palavras bem próximas, mas têm sentidos muito fortes e diferentes. No original, fala sobre, olha só, que é
gracioso, é agradável, de boa reputação, é de honra, de riqueza. Essa união com Deus. Olha que interessante. Essa união com Deus não é só uma união. Mas é a coisa mais importante que você deve procurar. Então, o mistério de tudo isso que eu comecei a falar lá naquela quarta-feira é justamente o fato de nós mantermos essa unidade com o Senhor. Eu estava ouvindo Kate Green, que é um dos cantores que eu mais gosto de ouvir. E o Kate Green estava numa reunião dizendo assim, sabe, irmãos, às vezes me dá a impressão que as pessoas vão para a reunião onde Jesus está encarcerado. Parecido com o que você falou. Só que ele está falando da reunião. Só naquele lugar tem Jesus. Então há irmãos que se reúnem de domingo, há irmãos que se reúnem de quarta, há irmãos que se reúnem de segunda, há irmãos que se reúnem de sábado. Né? Tem vários dias da semana que eles se reúnem. Mas eles acham que Jesus está naquela reunião. Aí ele chega na reunião e como é que está aí? Estão tratando bem aí? E a comida? Está boa? Perguntas que a gente faz na prisão. O prisioneiro. O dia que você for pregar na prisão, a gente não essas coisas. Vai, tá tudo bem aí? Você está sendo bem tratado? E a comida? Não você está dormindo. Ele mostra aquele chãozinho, quando ele dorme. E nós estamos tratando o nosso Senhor assim. O nosso Senhor tem que estar livre. E eu tenho que estar unido ao Senhor. Nessa reunião que nós estamos aqui, nós temos a grande oportunidade de juntos nos ajudarmos a crescer. Mas o campo é um. É o lugar onde nós manifestamos a Deus. A vida de Cristo precisa passar por nós para esse mundo todo. As dificuldades que nós encontramos hoje eu vou ser bem, eu vou bater mesmo, eu vou falar, que eles nem pensam em ouvir. Irmãos, as pessoas querem ver o seu estilo de vida. Se o seu estilo de vida for parecido com o de Cristo, as pessoas vão interessar pela sua mensagem. Você pode chegar num lugar e bater beada em todo mundo e ninguém se converter. Porque o seu estilo de vida pode não conduzir com a palavra que você está dizendo. Então o importante é isso. Presta atenção. Não é uma questão de sentir, não é uma questão emocional, não é nada. Existe um concerto, uma aliança de Deus com você. Interessante isso. Esse contrato que Deus tem com você de vida. Ele escreve o teu nome no livro da vida. A parte desse contrato é que ele vai se unir conosco para sempre. Essa que é a parte mais importante, que é a menos falada. Diz que a gente vai ficar bonzinho quando conhecer Jesus, que a gente vai deixar de ser um mau menino, um bad boy, a gente vai deixar de ser uma má menina, a gente vai ser um senhor bem respeitável e tal. Mas não é isso. Nós estamos unidos a Cristo de tal forma que Cristo vai ser visto em nós. Não mais eu, mas Cristo vai ser visto. Então, quais são as distrações? Solicitude da vida, os cuidados dessa vida, lembra?
recebeu a palavra, os cuidados dessa vida levaram embora a palavra que recebeu. Você recebeu uma palavra, você vai sair pela porta e os cuidados dessa vida podem tirar a palavra do seu coração. E você vai continuar vivendo como se Deus estivesse preso na reunião, enjaulado numa reunião e não vivo dentro de você. Uma pessoa do Cristo para o espiritismo, assim, né? Você fica mais espiritual, né? Você não tem mais assistir ele, você não quer conversar com o irmão, mas você não tá vendo a hora de ir embora, você voltar ao cotidiano, então, você tem que entender que agora não é mais você, assim, é meu irmão que está vindo morar com você, Jesus. E aí, irmão falava, eu estou morrendo de vontade de adormecer Jesus aí para não conseguir voltar ao cotidiano. Não deixe Jesus na reunião. Ele tem que ir com você. Jesus diz assim, eu me santifico por vós. Nós precisamos nos santificar uns pelos outros. Porque a glória de Deus se manifesta. Então, o último versículo que eu vou ler está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Presta atenção nisso. Os embaraços que nos fazem esquecer de quem te convocou. Quem é o teu comandante? Quem é o teu general? Quem é o Senhor da tua vida? Quem te convocou para esta guerra? Que nós temos uma guerra. Nós lutamos contra, não contra homens, mas contra principados e potestades nos lugares espirituais. Então, nossa luta é lá, mas nós estamos unidos com o Senhor. É interessante que os embaraços, as coisas que, os laços que querem nos tirar do foco. Preste atenção, cada um de nós tem uma esquisitice. Com todo respeito. Pode ser que você não tenha mais. Todos nós temos uma esquisitice. Você tem uma aí que você tem um grego. Então, esquisitice não tem esquisitice. Mas essa esquisitice que a gente tem, quando ela se torna famosa, interessante, né? Tem pessoa que é tão esquisita que aquela esquisitice o torna famoso ou torna famosa. Veja como nós perdemos tempo em manifestar nossa esquisitice e não a Cristo. Não é interessante isso? Porque é uma bobeira. Eu estou falando isso, todo mundo vai rir, porque é um negócio bobo. Né? Por exemplo, digamos que uma pessoa fala demais. Essa pessoa é conhecida como uma pessoa faladora. Você vai falar, puxa, aquele irmão, aquela irmã, fala demais. Você sabe que fala. Aquela esquisitice foi expressa. Aquele que vive todo dentro, triste, com a cabeça debaixo das pernas. Ele é conhecido assim, ela é conhecida assim. E aquele lá, um barril de pólvora, chegou perto. Mas a esquisitice foi manifesta. Você está embaraçado. E aquele lá, só expressa Cristo. Glória a Deus, esse aí é um esquisito bom. Isso. É isso. A tentativa é essa.
Eu sei que não vai ser fácil, porque algumas dessas esquisitices até são boazinhas, bonitinhas. São até pro bem, né? Às vezes, a pessoa até se aproveita disso, né? Mas, irmãos, não interessa nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de imagem. É a manifestação de Cristo. E para isso nós temos que estar unidos e não esquecendo. Eu estava falando na quarta-feira que às vezes nós nos esquecemos e achamos que estamos nessa vida passeando. O negócio é férias aqui e tal. E vamos me adorar, vou ali e tal. Não tem nenhum problema você se adorar. Mas, queridos irmãos, pense que ninguém passa por essa terra. Mesmo que você tiver de férias, você vai ter guerras espirituais. Mesmo que você estiver trabalhando, estudando, né? Vai ter guerras espirituais. Jó dizia, todos os dias do homem são dias de guerra. E não teve um cara que não passou por tanta guerra como o Jó. Né? Ele podia escrever isso. E se você notar, são de guerra. Mas quando você está no Senhor, a guerra não está te distraindo. Você está no Senhor. E alcançando as vitórias que o Senhor vai te dar. E você não vai dizer, fui eu que venci. O Senhor venceu. Eu estava com ele. Amém, queridos? Amém. Então, palavra simples. Sei que deve ter mais alguma coisa para a gente desenvolver, mas até agora ele tem nessas coisas aqui. Espero que isso possa te fortalecer. Põe a mão no seu coração e coloca o teu pensamento no Senhor. Vê se alguma coisa está te afligindo tanto que você chega uma hora, você esquece do Senhor. Fala, meu Deus, eu esqueci dele. Ou então você tem tantas alegrias, você perdeu o tempo de comemorar o Senhor. Você está distraído com as suas alegrias, ou com as suas tristezas, ou com as suas angústias, ou com as suas conquistas, ou com os seus insucessos. Nós temos que falar com Paulo. Eu me contento com o pouco, com o muito, e todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Senhor Jesus, nós invocamos o teu santo nome. Agradecemos, porque os teus planos e os teus projetos a nosso respeito são lindos e maravilhosos. Muitas vezes nós nos esquecemos de que o Senhor está vivo dentro de nós, para a glória do Pai. O Senhor está fazendo uma obra linda dentro de nós. E como corpo, o Senhor está colocando, aproximando pessoas, arrancando pessoas do império das trevas e colocando no seu maravilhoso corpo, para que juntos possamos expressar a unidade que está no Senhor. Porque essa unidade que está expressa do Pai, do Filho e do Espírito Santo complica tanto a vida dos teólogos, que eles têm que explicar que são três em um. Mas é uma unidade tão linda que Jesus quer que seja expressa no seu corpo vivo, que somos nós. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos, nesses dias, mais do que uma mensagem de boca, mas uma mensagem de vida. Usa, Senhor Deus, tanto a nossa vida quanto a nossa boca, para a tua honra e para a tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Já vamos ver depois. Fazer minha vontade, de viver pra mim.
teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Quantos querem viver os sonhos de Deus? Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Cante alto. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, minha vontade já deixei, minha vontade já deixei.